Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do minhacasafinanciada.com. Bora, todo mundo com a mesma roupa, ou seja... Hoje o assunto é o quê? Tijolo é o melhor método construtivo que existe? Tijolo é o melhor método construtivo que existe e nós vamos provar. Vamos nessa, vamos falar de argamassa de baleia, vamos falar sobre isso tudo. Argamassa de baleia. Então não é isso não, galera. A gente vai falar sobre Light Steel Frame e métodos construtivos inovadores, quais suas implicações aí dentro do cenário do crédito imobiliário. Tá ficando cada vez mais fácil. Exato. E com quem estamos hoje aí para nos ajudar nesse tema tão polêmico? Temos duas pessoas, né? Não, mentira, ninguém tá vendo. Não, o cara tá vendo aqui, ó, tá focado em mim, pô. O cara não tá vendo que tem outra pessoa, Entendi. Temos duas pessoas. Ele que trabalhou durante muitos anos com Light Steel Frame, com material de aço, na telha norte. Ele que tá sempre por aqui, belo, careca e agora feliz, né? Hoje Nielson ele tá realizado como profissional. A gente tirou ele da escravidão do CLT pra vir aqui pro... Ele só tá errado porque ele não tá de verde. Exatamente. Aí Nielson Serrão. Nielson Serrão, fala aí, Nelson, beleza? Fala, pessoal, beleza? Show de bola. Muito bom, Diego, Vinícius, Tarsis, que estão aqui. Muito bom. Vamos em frente, falar um pouquinho do Grupo Sangoban, depois eu conto um pouco de história, de Steel Frame. Ele tem muita história para contar. Que é responsável pela menor e maior loja de material de construção do Brasil. Exato. MCF Shop. O MCF Tudo Shop. que você quer comprar e adquirir para sua construção no único local. Até a decoração tá chegando lá, por sinal. Show de bola. E quem mais? o nosso convidado, que aí sim, Nielson é só de caô, né? Nielson só vendia, só ficava lá explicando. Nelson tava aqui no corredor, a gente falou, Nelson, chega aí. Você não tá fazendo nada, senta nessa Senta aí no podcast. Então já vendeu uns pedaços de aço lá, senta Sai aí. disso aí, vem pra cá. E ele que toca o Light Steel Frame, ele que ensina também, vai falar um pouquinho sobre o treinamento aí pro pessoal. Tem um treinamento teórico, tem um treinamento prático. Tarsis da Tecnoframe. Isso aí. E aí, Tarsis, como é que tá? O pessoal Tá construindo cansado, muito? a cara dele de cansado. Tá acabado. Parece que ele tá parece que ele tá construindo em tijolo. É, pô. parece- Tá trabalhando Acabei de muito. acordar, pô. Parece, caraca. 4 da tarde. O cara acabou de acordar. Então esse aqui é o brincadeira. Tarsis. Vamos lá, bora lá pra Vambora, cima. então. Esse aqui é o Tarsis, ele é dono de uma empresa de steel frame. É dono de uma empresa? Sócio. É melhor sócio, né? Porque fica estranho. Sócio de uma empresa de steel frame, e a gente vai bater um papo aqui sobre métodos construtivos inovadores. Tijolo é melhor que steel frame. Vamos ter aqui uma porradaria saindo aqui. Beleza? Vamos nessa. A visão E que eu aí? tô armado. Vamos começar pela tua experiência. Vinícius construiu uma casa em Light Steel Frame recentemente. Lara se tornou a dama do ferro. Vamos lá, eu vou ser sincero. Eu que sou tu achou? construtor. Eu comecei a construir antes mesmo da minha casa financiada, antes de conhecer Diego. E eu ia naquela que todo mundo, né, cara? Eu saí da faculdade e falei, pô, como é que se constrói? Fui numa obra, o pessoal tava usando lá concreto pra caraca, tijolo, blá, blá, blá. E fui aprendendo lá com o pessoal que sabe mais do que a gente, né? Então, antes de terminar a faculdade, já construía casa para vender, construía casa para cliente, usando o crédito imobiliário. Foi onde eu consegui cliente, porque... Pô, eu tinha, sei lá, 22, 23 anos, quem ia dar dinheiro uma construção na mão do moleque de 22 anos? Foi me diferenciando no mercado com o crédito habitacional que eu consegui entrar no mercado da construção. Só que o natural para mim, e eu acho que é natural, acho que para muita gente no mercado, é trabalhar com os métodos construtivos convencionais. Então eu comecei trabalhando com tijolo, aí na minha época era tijolo em pé, eu vi que tinha gente que usava tijolo deitado, na Sinap tem tijolo de lado, tem um monte de coisa, e vi também a dificuldade encontrada nesse meio de fazer um orçamento de obra. Então meu primeiro problema com uma construção foi como orçar uma coisa que está na mão de um cara que eu não conheço na hora de aplicar. Então o primeiro problema que eu tive na minha primeira obra foi, eu orcei um valor e obviamente, Tarsis, o que acontece? Estourou, maravilha. Eu tenho um valor estourado. Por quê? Porque a gente tem ali uma coisa muito manual sendo feita. Então, fiz muitas casas depois tentando melhorar o meu método, que é tipo assim, me posicionando mais, fazendo um orçamento mais preciso, gastando mais com um time de compra de material, comprando melhor, fazendo um esforço absurdo para que eu conseguisse ter uma diferença ali menor, treinando uma equipe, que é um primeiro ponto. Você precisa ter uma equipe estruturada. Você pegar qualquer um na rua para construir sua casa, vai dar problema. Então, no convencional, tive muito problema nesse sentido. E recentemente, eu fui construir uma casa, eu casei com a Lara e fui construir uma casa. Falei, pô, não quero mais isso pra minha vida, não quero mais, eu precisava fazer ela rápida. E já conhecia o steel frame, só que falei, pô, vamos embora. Fazer o quê? Vamos fazer essa casa de steel frame e vamos ver o que vai dar. Primeiro ponto que eu entendi foi muito mais rápido. Segundo ponto, o orçamento foi assertivo, não paguei nada mais do que me cobraram.
E terceiro ponto, a casa tá muito mais rápida lá e foi muito mais fácil fazer a casa do que tivesse sido feita de steel frame. Eu gastei mais tempo ali fazendo o quê? De convencional. Eu gastei ali mais tempo fazendo o quê? Os acabamentos, que era o normal já de uma obra. Então, eu passei por os dois lados, né, que é o convencional e o steel frame, e isso se viu muito também na casa do meu vizinho. Eu estava construindo a casa do meu vizinho e a minha. Uhum. E aí eu tive até um certo problema, que ele falou, pô, sua casa já tá saindo, pô, tá gastando dinheiro só aí. Eu falei, não, pô, a minha é de steel frame, é ferro, é mais rápido e tal. Então eu fui morar lá e o cara foi morar só agora, depois de 8 meses. Então a gente tem essas coisas que acontecem no mercado, e eu gostei muito do método, e a gente trouxe você aqui para exatamente desmistificar. E um dos primeiros problemas que eu vi é, galera chega na minha casa, Bate na parede. aqui é, tá vendo? Bate na parede e pergunta, isso aí não vai cair? Isso não vai ventar? O que vai acontecer com essa casa? Então, eu acho que isso é uma tendência do brasileiro de querer coisas onde ele bata a cabeça e ele tem que morrer e a parede não pode estourar, né? Mas entender também, porque eu vou ser sincero, eu tinha esse preconceito. Só que hoje eu fico na minha casa, eu não fico batendo na parede. A minha casa por dentro é maravilhosa, ela é linda, design de interiores, tudo colocado no lugar, televisão tá na parede, tem um monte de armário na parede e tudo deu certo. Eu queria entender por que isso existe no Brasil e por que a gente tem essa limitação ainda. Cara, vamos lá. Eu acho que para falar de steel frame a gente tem que começar a falar de industrialização da construção. Acho que é o primeiro ponto. Porque steel frame é um método construtivo inovador industrializado, por isso que ele é mais rápido e às vezes ele não é mais barato. Tá. Mas ele é sempre mais rápido. E só existe o steel frame de método industrializado? Não. Eu só acredito que o steel frame é o melhor método que tem no Brasil para implantação, principalmente em construtoras de pequeno e médio porte, que é a grande maioria das construtoras. Por quê? A barreira de entrada no steel frame ela é muito menor do que outros métodos. Vamos pegar um método construtivo industrializado, parede de concreto moldada em loco. Sim. É industrializado, é rápido, só que você tem que fazer 2.000 casas para viabilizar. Entendeu? Para aquela forma que é cara pra cacete, você conseguir... Para você conseguir fazer com que aquilo aconteça, você tem que fazer 12... Quantas casas? Assim, a galera começa a falar a partir de 100 casas, 150, tudo pra igual. Para valer a pena. Para valer a pena, porque a forma é muito cara. Sim. Então você compra uma forma, você gasta 1,5 milhão numa forma, mas você usa aquela forma, sei lá quantas vezes. Isso aí, para mim, já se torna inviável como construtor, porque são casas diferentes, são produtos diferentes, são locais diferentes, e eu teria que usar a mesma forma. Só que aí, para quem vai pro Casa Verde e Amarela, que vai construir 2.000 casas... Não tem como. Não, aí vale a pena pro cara. É um método construtivo industrializado. Ele vai um do lado do outro, exatamente, tudo igualzinho, e aí, é uma casa por dia, praticamente. Então vamos lá, para minha casa financiada, a gente trabalha com no familiar. Pessoas querem construir sua casa. Não serve pra nada. Aí não vale a pena. Entendi. Aí vale a pena ir para um método como steel frame, que apesar de ser industrializado, você encontra material fácil em qualquer lugar do país, Legal. Você tem mão de obra, você tem engenharia, você tem tudo, então é fácil de implantar. Por isso que eu fui para o steel frame, porque eu também já trabalhei com alvenaria. Eu passei pelas mesmas dores que vocês passaram no início da carreira. Saí da faculdade, tudo que você aprendeu na faculdade de alvenaria, aí a gente que é empreendedor vai, monta a construtora, começa a trabalhar com aquilo, começa a tomar fumo, porque justamente você não sabe fazer orçamento direito, você não tem uma equipe bem treinada, desperdiça material pra cacete, e aí você começa a entrar naquele ciclo vicioso, até que você passa depois, sei lá, 5, 6 anos, talvez você consiga acertar e perder um pouco menos. Isso que você falou é interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso. Existem outros métodos que você falou, igual, tipo, eu tenho um container na minha casa, a gente patrocinou o Casa Cor 2020 em Pernambuco, sobrou um container lá, eu gastei uma grana no container, chegou todo quebrado, enfim. Chegou lá em casa. Foi uma dificuldade gigantesca para eu botar aquele container lá dentro. Por quê? Um caminhão daquele gigantesco, se eu tivesse construção dos dois lados, eu não botava. Então, esses métodos construtivos também de container, de modular, essas coisas se tornam difíceis se você não tiver um acesso também. Normalmente, tipo, no meu condomínio, tem lote. Se tiver tudo construído e não tiver acesso, é uma dificuldade enorme você botar um negócio de 6 metros. Modular é outra coisa que é maravilhosa, mas o modular também, além de ter esse problema de barreira logística que tem no Brasil, tem questão de custo. Mas, assim, também é um tipo de construção industrializada que, cara, é muito mais rápido, inclusive, que o steel frame. Sim. Os caras construíram um hospital agora aqui em São Paulo, Albert Einstein, em 2 meses, os caras estão com o negócio em pé. Eu vi uma reportagem que na época da pandemia, eu acho que foi Japão ou China, fizeram alguns dias fizeram um hospital gigantesco todo campanha, né? Não, cara, não vamos lá na China, não, vamos no Brasil. Vamos falar Brasil ao Cubo, que é uma empresa brasileira, startup,
que começou, que depois entrou, agora depois Gerdau entrou com grana, Dexco entrou com grana, que os caras construíram 8 hospitais no Brasil na pandemia. Aí, ó, que doideira. E assim, Tudo é rápido. hospital com 100 leitos em 30 dias. E não é hospital de campanha, é hospital de verdade. Então a gente está falando aqui que existem métodos construtivos que são aceitos em locais onde você tem essa possibilidade, tipo um hospital, óbvio, você tem espaço, pode botar guindaste para tudo quanto é lado, mas quem está falando de construir a sua casa ali ou construir para vender uma unidade isolada, eu acredito agora que realmente steel frame é o único que consegue chegar ali de caminhãozinho. E te botar ali para botar tudo em louco pra você poder construir. Né? Mas, por exemplo, tu tem o teu condomínio, tu fez tua casa lá, ela tá em pé, maneira. É uma das melhores casas do condomínio. Tu tem um bocado de cliente que sabe da tua casa, que acompanhou tu fazendo tua casa, que viu a casa do lado que demorou mais do que a tua casa. Hoje, através aí do Minha Casa Financiada, do crédito imobiliário, você já sabe que pode também financiar também em steel frame. Sim. Mas tu, enquanto construtor, esses outros clientes que vão chegando, por que eles não fazem assim? Ah, eu quero ter também steel frame. Olha... O que é que falta para pivotar, para o mercado fazer assim? Pô, maneiro. É uma coisa que quando eu fiz uma palestra num congresso desse, eu acho que o Tarso estava lá, eu falei exatamente isso. O steel frame ele já é muito bem aceito, tipo, para médio e alto padrão. Porque as pessoas entendem que é um método construtivo inteligente, é um método construtivo rápido. Tem outras milhões de coisas que o Tarso pode falar, que tipo, a minha obra, quando terminou a minha obra, o meio da minha obra era tudo limpo, pô. Eu passava todo dia na minha obra, estava tudo limpo, não tinha terra, não tinha negócio jogado, era tudo maravilhoso. Falei, pô, não parece nenhuma obra. Então, além disso, eu acho que já é aceito por médio e alto padrão. Sendo que a galera quer incutir, pelo menos o pessoal do steel frame, quer fazer casa de baixo padrão, quer botar na cabeça dos outros que aquilo é melhor para o baixo padrão, sendo que às vezes ele já tem venda no alto padrão. Então, tipo assim, a gente vai construir uma casa agora, que até a Tecnoframe está patrocinando a nossa casa no Gênesis 2, que a gente vai fazer uma casa de VGV de 9 milhões. É muita grana. É uma casa caríssima. A gente vai fazer de quê? De steel frame, pô. Ele tá fazendo o projeto pra gente. Então, a galera que vai comprar isso já tem uma consciência de que aquilo ali é um método construtivo bom. Então, as pessoas olham para aquilo. A minha casa foi a mais olhada no condomínio, porque todo mundo viu saindo rápido, todo mundo viu saindo bonito, todo mundo vê agora a casa finalizada. Não parece nada que foi feito de steel frame, pô. Ela tem uma pedra dessa grossura na fachada, pô. Eu não sabia que isso podia também, né? Porque eu comecei, eu não conheço nada de steel frame. Botaram o quê? Aquelas pedras codornas, sabe? Grossura gigantesca, cada uma deve pesar uns 3 quilos, botaram na fachada. E simplesmente o quê? Botaram uma argamassa AC3 e colaram lá. Eu falei, pô, segurou, entendeu? Então eu acho que é muito falta de conhecimento. Falta de conhecimento, um pouco de preconceito com o novo também, porque você vai lá para os Estados Unidos e lá as casas são de wood frame, que é a mesma coisa, só muda aço para madeira. Exatamente igual, o mesmo tipo de material por dentro e por fora. Você vai no shopping hoje, todas as paredes daquele shopping são tudo feito de drywall por dentro. Aqui, porra, você fica hospedado no hotel, aí o cara, não, eu não vou, quero steel frame porque vai passar o som. Porra, você fica, quantos ibis que você fica aí? Lá a minha escola perfeita também. A sua vida inteira, você fica hospedando em praticamente todo o hotel que você vai, você bate na parede e é assim. E os apartamentos e os prédios, a gente cansou lá no grupo vender muito pra fachada, né? Só que assim, falta... O mercado está amadurecendo também para isso, né? O steel frame é um método construtivo que cresce aí por pesquisas que a gente tem feito, em média 60% ao ano. E esse ponto que o Vinícius falou, eu lembro que eu estava nesse congresso com ele, a gente ficou meio que zoando, rindo, aí eu quero saber a tua opinião. Por que o pessoal quer tanto que o steel frame vá para o pessoal do baixo padrão? E aí é uma opinião nossa aqui de fora. A gente observa da seguinte forma mercadológica. O público do alto padrão, ele nunca quer se misturar com o público do baixo padrão. Tipo, até a galera do alto padrão curte o steel frame também, não só pela velocidade, mas porque também é diferente da alvenaria convencional. Ele quer ter algo diferente, ele quer ser falado, ele quer comentar sobre aquilo, ele quer instrução sobre aquilo. Se daqui a pouco, o cara que tá fazendo a casa, lá no condomínio Gênesis 2, 9 milhões, ele sabe que a funcionária dele tá com a casa steel frame, lá no Minha Casa Verde e Amarela, o steel frame não se torna mais diferente. Não, eu penso diferente, cara, porque assim, na Mas verdade, tu já viu isso, não né? Tem uma galera que quer, não é né? a galera do steel frame que empurra o steel frame pro baixo padrão. É a galera do baixo padrão que quer utilizar steel frame. Por quê?
essa galera tem o mesmo problema que todo mundo tem com obra. Entendi. Entendeu? Então, esses caras também querem industrializar suas obras, quer ter menos problema, quer trabalhar com orçamento preciso, entendeu? Só não encaixou ainda por conta de preço. Mas tu porque aí você entendeu tem isso uma que eu barreira falei, de né? preço. É isso que eu ia te perguntar. Mas aí, se o cara tem uma casa de alvenaria de alto padrão que tem milhares, a funcionária dele também vai ter uma de alvenaria. Só que vão ser alvenarias diferentes. E da mesma forma que uma casa de alto padrão de steel frame não vai ser igual a uma casa de baixo padrão de steel frame. Os materiais vão ser diferentes, o desempenho das paredes vai ser, o desempenho da parede vai ser outro. Hoje a minha parede, é uma coisa que eu prezei na época de fazer, eu falei, ó, eu quero botar qualquer coisa na minha parede, independente se a minha parede já ter interiores e ser tudo projetado, hoje se eu parafusar lá em qualquer ponto da minha parede, eu prendo, eu acho que é 50 quilos por ponto, é muita coisa. Então existe essa possibilidade. Aí quando você vai fazer uma de baixo padrão, você pode fazer com uma placa só e aí diminuir isso. Eu tô com um aluno agora que ele constrói casas de 50 a 100 metros quadrados aí numa região do interior de São Paulo. E o cara tá de saco cheio de alvenaria, cara. E ele quer ir pro steel frame. Eu também fiquei de saco cheio. Vou ser sincero, eu não construo mais, pô. Eu não construo mais em outro método construtivo. Eu tô terminando as 12 casas que eu tenho agora. Algumas são em alvenaria, em convencional, mas o meu trabalho agora é só trabalhar com coisa certa, porque, tipo, quando você tem um orçamento e tem um problema desse, é prejuízo, cara, entendeu? Então, hoje eu tô voltado a trabalhar só com steel frame e eu já tô nisso há muito tempo. Teve um cara na época, sei lá, uns 4 anos atrás, que inventou uma parede que vinha já com 1 metro quadrado pronta. Eu fico tentando procurar, porque se você sabe... Eu me lembro, tu falou, vamos comprar o nome desse é Gesso, sei lá. Enfim, o tijolo é de 7.500 a.C., pô. Isso aí. E a gente tá fazendo até hoje. É uma indústria nojenta, pô. É um método artesanal, né? Tijolinho por tijolinho. É o que eu falo, a gente passou pela primeira, segunda, terceira e quarta revolução industrial e a construção civil no Brasil não acompanhou essas revoluções. Então a gente tem um monte de coisa. Eu sempre falo que a gente tem uma engenharia no Brasil diferenciada. Engenheiro brasileiro, diferente de engenheiro de muitos lugares do mundo, é um cara que sabe fazer praticamente tudo. É um cara que é diferenciado no mercado, tanto que ele se destaca no mercado internacional quando ele vai para lá. Só que a gente ficou nessa questão, e muito essa questão da industrialização vem muito também porque a gente tem dois grandes mercados de construção no país. Tem um mercado de imóvel residencial e tal, incorporação e tudo mais, e tem um mercado de obra pública. Sim. A grande questão é que esses caras da obra pública, que eram as grandes empresas, esses caras, eles iam industrializar para quê? Eles nunca fomentaram essa industrialização do mercado, Sim. ao Debrecht da vida, ao Eles querem ficar lá mesmo fazendo, porque o cara formando, porque o cara ele quer fazer mesmo um aditivo depois, Exato. e ele quer meter o aditivo, e ele quer fazer, ele quer ganhar dinheiro, ele quer superfaturar, ele não quer ter controle. Quem é que quer ter controle? É o cara que está construindo 10 casas para o cliente final. Se ele não tiver controle com o aumento desse que teve aí de material, ele se lasca. E tem uma coisa também, a gente é especialista em crédito habitacional. Eu, quando entrei nesse mercado e conheci o método, eu entendi que todo método construtivo, ele é mais rápido. Inclusive, o steel frame é mais rápido. E requer o quê? Um desembolso mais rápido de dinheiro. Então, acho que um dos maiores problemas quando eu conversei com você, quando a gente se conheceu, quando eu conversei com outros players, foi: Vinícius, não tem crédito que pague tão rápido. As pessoas não têm como desembolsar 800 mil, 700 mil de uma vez. Elas preferem o quê, então? Ir construindo aos pouquinhos. Então, um dos maiores problemas também desses métodos construtivos é ter como pagar. Então, hoje a gente entrou na NBR, você pode até falar sobre isso aí. O steel frame hoje ele tem NBR, ou seja, ele tem uma norma no Brasil, da qual traz ele para não mais um método construtivo inovador. Traz ele para um método construtivo convencional, da qual você tem facilidade. A Caixa, né? A Caixa Econômica Federal, que é o maior player hoje. É porque assim, o cara... Essa questão do desembolso é complicada, porque o cara que ele vai fazer uma obra meio cadenciando o negócio, 10 mil por mês, o cara junta uma grana de 50 mil, ele faz a primeira fase. No steel frame, pelo menos o macro, que é a obra cinza ou obra branca, o cara ele joga muito dinheiro na obra no curto espaço de tempo. Exato. E aí que a gente tinha problema com financiamento, porque quando a gente chegava na Caixa, aí a Caixa pedia um monte de documento. É da TEC, é um monte de documento, do SINAT, não sei o que, você tinha que seguir um monte de coisa, aí não era todo mundo que tinha da TEC. Aí, com isso, já tem uns 10 anos que a gente vinha trabalhando na norma de steel frame, com um trabalho mais acelerado de 5 anos para cá. Né? E aí a gente acelerou esse trabalho da norma, principalmente fomentado pelas indústrias do mercado, para essa norma sair, e aconteceu justamente o que aconteceu. Hoje você pega uma PCI e você tem lá o steel frame como sistema convencional e não exige mais documentação nenhuma. Aí agora o que está acontecendo? Está acontecendo dos construtores estarem batendo na Caixa
né? Porque também tem uma questão de transição da Caixa Sim. e as regionais estão começando a ficar sabendo disso e tal. Então, eu acredito que já tem muita obra sendo financiada e a tendência é agora a gente levantar voo. O que está segurando um pouco o mercado, eu acredito que o mercado como um todo, é a questão da taxa de juros, que aumentou um pouco, né? Isso dá uma segurada e ano eleitoral e tudo mais, mas no ano que vem eu tenho certeza que o Steel Frame vai ter um crescimento aí absurdo, principalmente nessa questão de obras financiadas. Mas aí de financiamento posso até contribuir, porque estou fazendo lá em Limeira, a minha obra também em Steel Frame, e 15 dias atrás assinei com a Caixa o financiamento, já estava com a PCI nova, método convencional, não precisei fazer e não teve problema nenhum. nada. Na verdade, o que tu vem aprovação. sentindo é um pouco do que Vinícius falou, porque a gente vem batendo recorde atrás de recorde em financiamento do Brasil. Mas é porque os credenciados da Caixa, eles não estudam. Esse é o ponto. Então, Vinícius, explica melhor isso aí. Então, hoje, se você quer, então, ter uma casa em steel frame, você não precisa mais achar que você precisa pagar à vista. Esse é o primeiro ponto que a gente quer trazer para você aqui. Hoje, você tem condição de comprar na Tecnoframe lá uma casa e eles vendem casa pronta. Se você entrar lá, fala com o Tassis, eu quero essa casa aqui para amanhã. E Tassis, a casa pronta daqui a pouco vai estar no MCF Shop. O cara vai clicar Estamos lá. com Loucura. 400 projetos de casa pronta para colocar no catálogo. E aí, antes, o que acontecia? Quando não tinha CNBR, existia uma dificuldade enorme para você, consumidor, ou você, construtor, que quer construir para vender, de ter esse pagamento. Então, tendo essa CNBR, a Caixa hoje libera dinheiro facilitado. O Nelson acabou de fazer uma casa aqui, fazer um contrato, da qual você consegue mais fácil, você conseguir o dinheiro para financiar essa obra. O que antes, há 6 meses atrás, existia uma dificuldade enorme. Minha casa financiada veio exatamente para tentar ajudar nesse processo de desburocratização desse processo. E a gente também tem o nosso banco, a MCF Bank, que já aceitava também o steel frame, porque a gente entende, diferente da Caixa, que para a gente, como financiador, é melhor ter um método construtivo onde tem assertividade, o orçamento não vai estourar, e velocidade. Porque quanto mais rápido tiver pronta a casa, mas eu tenho o bem ali para segurar aquela garantia que eu estou emprestando dinheiro. O cara enrola muito na obra. Exato, a gente já entendia isso. A gente já entendia também que o desembolso é rápido. Então a gente faz desembolso até em 2 etapas. Você fez uma casa de 1 milhão, te dou 500 aqui, 500 depois. Então 500 mil tu compra o ferro, compra as placas e começa a casa, entendeu? Depois já para os acabamentos. Então a gente já entendia isso. Sendo que o maior player do mercado, que é a Caixa Econômica, onde tem as taxas mais baixas, eles dificultaram grandemente para quem é método construtivo inovador. Sendo que a gente teve a sorte aí, não sei quem instaurou toda essa NBR, fomentado pela indústria, pelas pessoas que precisavam, de instaurar a NBR para que isso fosse mudado também na Caixa Econômica. A né? NBR ela é feita por empresas, parte academia, professores de faculdade, e essa, em nossa específica, essa última etapa, ela foi um pouco também financiada e fomentada pela ABSEM, né? Associação Brasileira de Construção Metálica. E aí, com isso, com esse grupo, a gente fazia reunião mensal. Mas tu não respondeu minha pergunta, pô. Desculpa, eu vou responder. Eu só queria falar que, hoje o steel frame não é mais método construtivo inovador. Se você tinha qualquer... Mas continua a regra dos 20% na Caixa, né? Calma. Se você continua com qualquer preconceito quanto a esse método construtivo, você já está errado, porque o próprio Brasil já não tem. É um método construtivo convencional. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, é financiável e agora está fácil financiar. Faz a pergunta de novo. Aí eu falei, velho. O Tassi estava falando. Tu tá falando besteira, pô. Foca aqui em mim. É o seguinte, Tassi falou, velho. Eu não entendo porque não decolou ainda o steel frame. Mas a gente tem, dentro da Caixa Econômica, não é uma instituição, como é que eu posso dizer, padronizada. Você tem ela pulverizada em todo o Brasil. Uma coisa você pegar um cara no Amazonas e outro cara aqui em São Paulo. Então, por mais que você tenha já na PLE, na PCI, dizendo que é método... método construtivo convencional, tarará. Chega lá pro credenciado da Caixa, às vezes fica embombando, às vezes vai pra Girete, vai pra Giab, enfim, explica isso, pô. A galera não Caixa entende. Econômica tem credenciados, então ele faz o quê? Ele abre edital e bota qualquer empresa de engenharia pra dentro que tiver dentro do edital. Qualquer maluco. Então qualquer maluco que queira trabalhar pra Caixa, pra ganhar R$300 pra ir na obra vistoriar esses processos, ele pode entrar. Ele faz o curso na Layout. Avaliação por inferência estatística. Faz o curso na Layout, que é a nossa empresa de paga treinamento. 200 conto e entra. E se forma para ser credenciado da Caixa, ganhar como vistoriador. Sendo que a Caixa, ela muda os normativos, você conhece, de semana em semana. Tem sempre um tarado dentro da Caixa que fica ali, vou mudar 2 vírgulas e vou mandar. Então muda direto. E esses credenciados, eles têm acesso a esses normativos. Só que
Não, também não é só culpa deles. O cara tá lá trabalhando, tá na operação, por causa de R$ 300 ele vai ler toda semana 400 páginas? Não vai. Então é um processo da qual é escrito algo, é jogado na internet, e se o cara não tá ali focado em saber o que é de novo, o que tá E mudando... são milhares. E são milhares. Ele vai fazer merda, que é o quê? Vai chegar uma casa de steel frame e ele vai falar, não, o método construtivo é inovador. Vai te brecar de uma coisa que já foi mudada. Então, existe essa transição do que o Tarso está falando, que é todo mundo entender, dentro da própria Caixa Econômica, que isso mudou, né? E tem o cara ainda lá dentro da agência, né? Da central ali, que é o cara que trava também. Aquele gerente ali, por exemplo. A gente tinha um problema terrível com a aprovação de financiamento na região de Campinas, Sim. de steel frame. Terrível. Porque os caras não aprovaram. Teve cliente meu que foi até Brasília lá para correr atrás, porque era 7, 8 meses, 10 meses no processo e o negócio não saía. O cara com tudo certinho, toda a documentação. Na época da Datec, o cara com Datec, tudo que precisa. E aí não saiu o negócio. Então, assim, além disso, tem os caras que brecam lá dentro da Caixa, além do fiscal, né? Porque outro caso que eu tive com o fiscal da Caixa foi o cara que foi na casa pronta, que o cliente estava financiando, e o cara falou, não, a Caixa não financia isso aqui. A casa estava pronta. O cara construiu a casa com recurso próprio, o construtor estava vendendo a casa. Aí o cliente deu a entrada para ele, né? No meio da obra ele vendeu. Sim. E aí o cliente deu a entrada. Na hora de financiar, o cara falou que não financiava. Não financia isso aqui, não financia pela Caixa. Que doideira. Entendeu? Imagina o a cara. sorte que o cara tinha como pagar o resto da casa, porque senão ele ia fazer o quê? Tá ferrado. Entendeu? É. Então aconteceu isso, e foi justamente em Campinas. E eu acho que, eu não vou ser sincero, eu acho que esse é o principal fator do steel frame não ter chegado, sei lá, 20% do market share aí de método construtivo, porque é muito melhor. A questão é como essas pessoas vão pagar por esse método construtivo, porque é mais rápido, não vai demorar os seus 8, 10 meses, vai demorar 2, 3, 4 meses. Minha casa foi feita em 3 meses, toda a parte de steel frame. A casa tem 300 metros quadrados, tinha um container no meio, ainda tinha as vigas metálicas que eu ia botar. Metros, né? É grande. Eu botei viga metálica só para aparentar que era de estrutura metálica, mas o resto todo era de steel frame. Então, eu acho que a maior dificuldade no mercado hoje é o pagamento. Então, eu acho que a gente tendo... Isso é um avanço pra caraca, ter saído da NBR. A gente ter essas mudanças, essa transição da Caixa Econômica, que é o maior player, vai trazer pro steel frame, pelo menos no ano que vem, um avanço grande aí. Mas na Caixa, continua os 20% pro steel frame ou isso mudou? Pro 20% steel frame. do quê? De adiantamento de De parcela para adiantamento. começar a obra. Sempre tem 20% Não, do então, steel frame. a minha dúvida é, continuou os 20%, não mudou nada, não melhorou nada pro steel frame. Não, tem isso, é isso que eu entendi o que ele quer falar, ele tá querendo me dar uma beliscada. Seguinte, a Caixa Econômica agora eu entendi, eu peguei. A Caixa Econômica, ela tem a liberação de 20% das parcelas quando você inicia, só que você entende, você que é do mercado, que 20% não começa uma obra de steel frame. Então o cliente também teria que ter uma grana para soltar ali um capital de giro para receber depois. Ou o construtor, né? Ou exatamente. Então, o que ele está querendo aqui me beliscar para falar é, ainda na Caixa Econômica, você tem esse problema dos 20%, mas isso é geral. Num convencional, você consegue começar uma casa com 20%. Você compra ali tijolo, compra ali o seu cimento. No steel frame ainda tem essa diferença, que precisava aumentar para pelo menos os 40%. Então, mas a Caixa não vai mudar. A Caixa não A vai mudar. Tecnoframe, ou a empresa de steel frame, não teria como facilitar, viabilizar, fatiar, A gente está tentando fazer... criar um carnê para os caras. A gente está tentando montar algum tipo de operação financeira para ter um parcelamento próprio, né? Legal. Independente da Caixa, ou um FDIC, sei lá, a gente ainda está estudando para que linha a gente vai. Mas se tu viabilizasse só, Só o início, É, né? só o a início Caixa te de- reembolsasse. O contrato assinado, vocês falarem que consegue entregar 50% da obra, ele recebendo 20% e paga depois. É uma possibilidade. É uma possibilidade. coisa que eu Isso nunca era o mais- pensei, isso mas era o é uma- mais fácil. É uma possibilidade. Manda o Outra Pix pra mim, possibilidade, né? até quando a gente fez a aula, né? Fizemos uma aula pro curso, porque outra grande barreira que a gente tem é a educação. Então, por isso que a gente trabalha muito e a gente está montando aí o que vai ser a maior formação de steel frame do Brasil. Com certeza vai ser a nossa. Merchan no ano que vem. básico. Se você é construtor, assiste isso aqui e quer começar a mudar a sua cabeça igual eu mudei para construir melhores métodos construtivos, se quiser aprender com Tecnoframe, agora eles têm um polo de ensino. Acho que, eu não vou Isso falar aí. aqui, mas eu acho que vocês podem até lá aprender com eles na prática, né? Sim, a gente tem a nossa formação, né, da profissão steel frame que a gente chama,
ela tem uma parte online, que é uma parte bem densa, teórica, para o cara aprender muito de teoria, principalmente materiais. Vai ficar vendo parafuso. O que não usa, placa, que tipo de É o placa tarado tem. do parafuso. É a parada E do principalmente para o cara aprender a fazer duas coisas: orçamento, Legal. que ninguém sabe fazer em steel frame, é uma grande dor das construtoras, e projeto. Legal. Orçamento e projeto é o grande diferencial dessa parte online. E aí depois tem a parte presencial, que é lá na fábrica, aí o cara vai lá apertar o parafuso. Vai lá apertar parafuso com os caras. Então você pode... O Nelson participou, E inclusive, eu fui da lá última apertar turma. parafuso Gostou? no treinamento da Tecnoframe. Muito bom. Conhecimento denso. Mesmo eu tendo experiência aí de vender os produtos por quase 5 anos, olhar na prática, a instalação, a aplicação, o método, foi muito bacana, né? Lá o Vagnão, E que a é gente tem que falar experientíssimo. sobre isso também, porque as pessoas acham que steel frame, light steel frame, é aquele material que o nego usa para fechar apartamento. Não, drywall Não é interno, drywall. Tem um problema gigantesco nesse mercado. Tem gente construindo casa também de forma errada. Isso Sim. é uma parada que a gente tem que falar. Que, tipo assim, tem gente pegando material de drywall e construindo casa de steel frame, botando placa de gesso do lado de fora de casa. Então você tem que entender que se começar a zoar o método construtivo também, vai ficar igual tijolo, pô, vai virar bagunça. É que assim, também é que o cara, ele só não encontra informação hoje em steel frame se ele não quiser. Na época que eu comecei a estudar steel frame, não tinha nada. Só em inglês, eu lembro. Não tinha nada. Não tinha, Era tudo mato. Era tudo. Agora sim, hoje, cara, pô, tem pós-graduação. Sim. Tem uma pós-graduação de 1 ano e meio em método construtivo, steel frame e wood frame. Tem pós-graduação em off-site. Tem curso, diversos cursos online. Tem o meu curso online, tem curso presencial em praticamente todas as empresas. Então, o cara só monta errado hoje se ele quiser. Exato. Né? Essa é a questão e isso é mais uma questão mais cultural brasileira do que qualquer coisa. O cara, ele vai colocar placa de drywall ali fora mesmo. E a gente está justamente brigando, né, e homologando mão de obra que consiga montar o nosso material de forma correta. Isso é uma coisa, quando eu aprendi, é uma coisa que uma pessoa pode... Se eu fosse um construtor e falasse, não, light frame é fácil, eu vi nego fazendo e vou fazer também. Eu já ia errar em duas coisas. Uma coisa que eu não sabia, que é uma coisa química. Se você junta aquele zinco que tem lá, aquela parte zincada, com concreto, aquilo lá dá o quê? Você prejudica uma o pilha zinco. galvânica ali e prejudica o zinco. Toda essa parte que ele falou que acontece, começa a corroer toda a sua casa ali por baixo, e você não sabia disso. Aqui que eles aplicam uma manta, né? É uma manta asfáltica. A manta abaixo. Outra coisa que eu ia fazer, eu ia encostar a minha placa lá no chão. O que ia acontecer? Umidade na minha placa. Então são erros, são detalhes que fazem com que uma casa possa ir à ruína mais pra são muitos frente. processos diferentes, né? E aí o cara que não entende tudo isso, às vezes o cara vai montar a estrutura inteira, estrutura linda, engenheirado ainda, como a gente produz lá, que é muito fácil de montar. Aí depois, na hora do plaqueamento, o cara caga tudo. Faz tudo errado. Faz tudo errado. Então isso acontece no mercado, pode acontecer, mas assim, se você contar com a mão de obra treinada, isso não vai acontecer. E não é para acontecer. Show. Aí o que eu tava falando do curso é que, inclusive, tem um módulo gravado com o Vinícius no nosso curso, que ele ensina o cara a preencher a PCI. Show. Porque para preencher uma PCI de steel frame, o cara tem alguns macetinhos ali que ele consegue carregar mais em alguns locais, para ele... A primeira parcela não tem jeito, mas a segunda ele consegue dar uma puxada a mais, Exatamente. Dá para fazer a segunda bem alta, que quando você for entregar aquela primeira, ele já vem ali uns 500 mil, 600 mil, para você poder fazer o seu resto E quando você é um parceiro da Minha Casa Financiada, também tem todo esse detalhamento dentro da aula, né? Dentro do Member Kit. A gente nem tá puxando o saco pra gente hoje não, a gente tá mais falando de steel frame mesmo, mas o Minha Casa Financiada é exatamente isso. Um hub de soluções para os construtores que querem ter acesso aí a melhores métodos construtivos, a comprar material ganhando 4% de cashback, a ter acesso às linhas de crédito e você também se diferenciar no mercado e poder construir mais casas. E para o cara que está querendo começar e às vezes não está querendo investir ainda ou não tem o dinheiro suficiente para comprar lá o modelo de negócio, você pode começar pela comunidade MCF. Vai ter um QR Code aí em cima do nosso podcast, da qual você pode iniciar a aprender sobre como construir para vender, como construir para cliente, como você entrar nesse mercado, ter uma aula ali gratuita do Tecnoframe. Já estou trazendo já uma aula gratuita. Joga para ele. De como assim? Ele vai mostrar ali. Era vice-versa, veio a sua, vai a minha. Não tem que mostrar ali por que o steel frame é bom, por que você vai ter mais lucratividade. Isso é importante, pô. E como é que faz o orçamento? Eu acho que esse ponto é bem importante, que foi o que fez eu tomar a decisão de construir em steel frame a casa de Limeira. Quando você coloca o custo da construção, às vezes no primeiro momento você tem uma ideia que ele é mais caro, quando você orça ali na ponta do lápis. Mas o Vinícius já disse bem, você reforçou a questão da previsão certa do orçamento, isso é um ponto.
Mas tem uma outra coisa que é o custo do tempo do dinheiro. O investidor ele tem que fazer essa conta também, muitas das vezes ele não faz. Exato. Que uma casa ele em não faz. alvenaria convencional, às vezes vai demorar 12, 18 meses para construir aquela casa. Numa casa em steel frame, ele vai trazer isso para 7, 8 meses de construção. Esse custo do tempo do dinheiro aplicado em uma casa de convencional, você faz 2 em steel frame. E me corrija se eu estiver errado. Para quem vende material de construção, é excelente. A gente faz esses estudos lá. A cada 3 casas de convencional, de tijolo que você faz, você joga uma fora. Para quem vende material, isso é excelente. Exato. Agora, para quem vende material, isso é excelente. Para quem compra a casa... Agora, quem compra a casa e quem pensa como investidor, construir em steel, você tem a previsibilidade do orçamento, a redução de desperdício de consumo de material e o custo do dinheiro, porque o tempo que você ia gastar para fazer uma, você faz 2. Né? O retorno do capital é bem interessante. E se você for construir para clientes, o fomento disso também é bizarro, que você vai ter uma obra mais rápida, já vai para outra obra, já vai fazer com outra. menos gente. Menos gente. Eu tenho construtores aí, cara, que tem um construtor, estava conversando com ele recentemente, que faz a pós-graduação, e é um dos nossos clientes. Esse cara, ele tinha 160 funcionários numa construtora que ele só construía alvenaria. Caraca. Hoje, ele ganha mais, constrói mais e ele tem 32. As pessoas não pensam nisso. Eu ia falar isso. A minha casa, ela foi construída por 4 caras. E a diferença foi gritante. Eu estava fazendo uma casa do lado, de convencional, para um cliente, e a minha casa estava sendo feita por uma empresa com 4 caras, de steel frame. Eu vi a diferença. Esses caras daqui, primeiro que eles aprenderam com a vida a fazer ali a construção. E segundo que eles chegam tarde, eles vão embora cedo. Os 4 caras aqui fizeram minha casa em 3 meses, eles tinham um horário exato aqui, ó. Chegava 7 antes de todo mundo e ia embora 18. Os caras não paravam para nada, os caras não conversavam, não batia papo, os caras estavam ali para trabalhar. A obra vai, acontece e termina, que é um outro motivo importantíssimo. A mão de obra do steel frame, ela é especializada. Isso. Diferente da mão de obra do convencional, que você pega qualquer gato pingado na rua, vamos fazer uma obra, bater uma laje. Então isso faz com que você tenha pessoas experientes dentro da sua obra, pessoas que estão ali para brincar, eles estão ali para ganhar dinheiro e eles precisam terminar aquilo rápido porque eles têm que fazer outra mais na frente. Eu tenho um construtor aí de steel frame com fila de espera de 1 ano para construir. Ai, o cara vai esperar o cara terminar as obras porque dele para começar daqui 1 ano porque o cara é bom. E uma coisa que o Vinícius estava falando e concordo plenamente, o pedreiro não quer que o filho dele seja pedreiro, ele quer que o filho dele seja engenheiro. Diferente da mão de obra de steel frame, que é uma profissão hoje, né? Então ele traz. Cara, isso aqui é engraçado. Eu vim para cá hoje, eu estava numa obra de uma fachada, né? Aqui no Ipiranga, um prédio de 12 pavimentos, que todas as paredes externas são de steel frame e todas as internas são de drywall, residencial. Né? Todo material nosso, inclusive o Vagnão que está montando lá, que dá o curso pra gente, o curso prático. Tem que puxar o saco do Wagner nesse podcast, depois ele vai escutar. É um professor dele lá, instalador, o cara tem umas top. obras. Você desconta 90% das mentiras que ele conta. Ele conta história demais, mas não, o cara é top. E é ele que tá montando. E conversando com esse cara, ele incorpora uma torre por vez, essa construtora. E ele falou, cara, se eu for fazer isso aqui tudo em alvenaria hoje, eu tô ferrado. Porque não tem mão de obra. Sim. E ele falou justamente o que o Nielsen falou. Ele falou para mim, porque o meu mestre de obra, que ele tá para se aposentar agora nos próximos 2 anos, o filho dele não é mestre de obra. Isso é uma parada... filho dele é engenheiro, é advogado, é médico. Não vai ter mão de obra. Exatamente. Eu tô vendo só os meus pedreiros envelhecendo e não tem gente boa nova. O cara bom tá envelhecendo. Eu tenho outro construtor que é incorporador também na região de Campinas. Ele constrói alvenaria e constrói steel. Sim. Eu tava com ele há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, ele falou, cara, eu tinha 2 empreiteiros. Um já se aposentou, foi embora lá pro Nordeste, voltou pra casa dele e tal, não sei o que, tá lá plantando, sei lá o que ele tá plantando, e não quer mais saber de obra. O filho desse cara não é pedreiro. Sim. E eu só tenho mais um que eu não dou 5 anos para ele se aposentar. E não vai ter mais mão de obra. E não obra. tem mão de obra, bicho. A tecnologia acelerou isso, porque antes o cara, ele tinha que ser um servente, ele tinha que ser um pedreiro. Hoje não, hoje ele vai pegar lá, ele vai ser Uber, vai pegar uma bicicleta, vai entregar iFood. Ele tá estudando. Ele tem muitas opções para. E hoje com 160 pila por mês o cara paga a faculdade mesmo. Exato. Exatamente. Entendeu? Então a gente tá entrando no cenário... esses caras que vão ser os montadores, a mão de obra do steel frame. Cara, essa mão de obra do steel frame é mais técnica. Né? Então, o cara que faz o steel, ele se sujeita
apesar e além dele conseguir até ganhar mais também, É bem melhor né? remunerado. E é uma mão de obra, é um serviço mais leve, Uhum. o cara não vai carregar saco de cimento nas costas Uhum, dele, uhum. e é uma mão de obra mais técnica. É como se você fosse um carpinteiro de casas, cara. Ou marceneiro. Marceneiro. Tipo, marceneiro é uma das mãos de obra que mais encaixa com steel frame, por Exato. exemplo. O cara é detalhista e tal. Então, carpinteiro, marceneiro. Então, tanto que a gente não fala, a gente fala em montagem, a obra é montada. E não construir, E não né? construir Legal, uma cara. construção. E é exatamente isso que acontece, cara. Eu lembro que os caras faziam assim na minha obra. Chegava na frente do meu negócio, vamos montar uma parede aqui agora. Juntava todas as peças, montava a parede. Carregava os 4 ali, botava a parede no lugar, tchá, tchá, tchá. A parede estava Porque é o que pronta. acontece nos Estados Unidos hoje. Os construtores lá é mais ou menos isso. O cara, você tem um contractor, né, que é como se fosse o cara que ele toma conta de toda a obra. Esse cara não tem um funcionário, ele subempreita tudo. É assim que acontece nos Estados Unidos. Esse contractor, ele não precisa nem ser engenheiro. Ele tem que fazer uma prova, ter uma habilitação lá para ele ser contractor. Sim. E aí esse cara, ele vai contratando as mãos de obra e assim, a equipezinha do fulano de tal que monta a parte de madeira do de-frame. Chama esse cara lá, ele mais 4 caras e os caras arrepia. E é montagem, é jogo rápido, jogo rápido. Tanto que a gente tem até certa dificuldade de entrar com steel nos Estados Unidos. A gente tem uma operação lá, estamos com a máquina nos Estados Unidos, Sim. porque os caras, eles têm uma visão e a madeira lá, um negócio tão rápido, com a produtividade que os caras têm, que a produtividade do steel encaixa e até superior, só que os caras estão tão no ciclo Já da operação. operação que eles não conseguem nem calcular, porque assim, quando a parede de wood, o cara bate o olho e fala, Mas isso isso é aqui uma eu vou parada demorar que me intriga, que eu não 10 consigo minutos pra entender. Como é que uma pessoa acha que a madeira... Eu não entendo, tipo assim, que a madeira é melhor do que um ferro. Cara, Tipo, em questão cultura. de tudo. Questão de meio ambiente. Cultura. O que eles fazem? Tira madeira de onde? Só que agora, Reflorestada? por que o steel frame está crescendo nos Estados Unidos? É tudo reflorestado. Mas a madeira mais do que dobrou de valor. E hoje você pede uma estrutura de madeira para uma casa, demora 90 dias para chegar. Caraca. 90 dias. Muito tempo. Tem isso, porque é uma coisa que, tipo assim, é uma árvore que era uma árvore, tem que ser produzida, tem que virar madeira, blá, 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 blá. É toda uma parada. Vocês ali pegam o E que? começamos a operar nos Estados Unidos mês passado, a gente está com 9 projetos. Vocês pegam aquela linha de Isso. ferro, né? E monta, faz aí as chapas, correto? Eu acho que é uma coisa muito mais industrializada. A gente né? compra a bobina, né? Quando eu visitei a fábrica lá, eu vi saindo já a estrutura montada da própria fábrica. Sim. Não precisa nem montar no canteiro. A gente monta os painéis. Os frames, né? Em algumas obras a gente monta os frames e já leva tudo montado. Ou seja, já chega a parede montada para o O cara cara, só monta ele e encaixa. coloca no lugar e só placa. Eu acho pra que nos cima. Estados Unidos, exatamente, a cultura deles começarem a trocar isso, porque não faz muito sentido, entendeu? Eles usam muito para comercial. Tem estados lá, por exemplo, que você não pode construir um hotel em madeira. Sim. Porque por conta de questões de incêndio, Uhum. o E seguro é muito preservação. mais alto para construções de E madeira. Tarso, na época que estava na Sangoban, a gente olhava o mercado, não chegava a 2% a construção steel frame. Como que tá isso? Como é que você vê daqui para frente? Cara, tá crescendo, mas a gente ainda tem um caminho aí, uma curva de aprendizado que eu acho de uns 5 anos para o steel frame estar num patamar assim. Porque tem países na Europa, nos Estados Unidos, que talvez 30%, 40%, alguns lugares mais ou menos. Austrália, Nova Zelândia, Canadá faz muito. Estados Unidos tem aquela coisa, eles fazem muito madeira ainda e obras comerciais mais para o steel e residência Me madeira. diz um país aí que tem muito forte o steel e quantos por cento é do share do mercado? Cara, share é meio difícil, mas um dos países que tem mais steel é Nova Zelândia. Nova Zelândia e Austrália. Assim, 50%, 60%. Cara, tá nessa base. Entendi. E o resto base. é feito de quê? Madeira também, muito madeira. Só a gente que usa tijolo. Cara, praticamente. Brasil Assim, ó, tá tem muito regiões atrasado, dos Estados, né? por exemplo, você vai para Flórida. Flórida eles ainda fazem o basement, a parte de baixo eles ainda fazem tijolo, e em cima madeira ou aço. Tem regiões dos Estados Unidos, mais a Flórida que tem bastante latino, mas é Latinoamérica que tem mais tijolo. Mas, por exemplo, o Chile hoje você não pode construir mais obra convencional. É normativo. Eu vou sempre no Chile lá e Não pode, por causa do terremoto. as obras deles são normalmente em wood, tá? Eles já têm um monte de coisas novas, pô, os conduítes deles são desse tamanho assim, eles fazem qualquer coisa com conduíte. Caraca, é cheio de coisa Cara, o muito negócio é que maneira. o Chile é um país pequeno. Sim. Né? Então a gente vai alcançar o Chile rápido nessa questão de volume. Mas assim, eles já industrializaram Não, tudo. a telha deles, eu fiquei absurdamente com a telha. Os caras fazem exatamente isso. É uma ou duas USB em cima e bota um negocinho que é isso aqui, ó. A capa do meu negócio assim aqui, que é aquela telha. Uhum. Qual o nome daquela telha? Que é tipo um manto.
Eles pegam um negocinho assim, colam em cima shingle. da telha. Essa Shingle. aí. Telha shingle. Eles botam aquilo ali e virou. Tipo, a gente tá botando telha colonial. Pô. Negócio desse tamanho. telha de assim, eu não sei quem me Gabriel. mostrou o De vídeo. concreto. Acho que você que me mostrou o vídeo, Tarso. Que tem uma casa de tijolo, uma casa de steel, um terremoto de 7 Procura no YouTube, graus. traduz lá terremoto, casa de steel frame terremoto, A põe lá de em inglês no steel YouTube fica- que é o primeiro vídeo que aparece. É, impressionante. Né? Tem uma outra coisa, falando para o investidor, para o parceiro da minha casa financiada, que é a valorização do imóvel na hora da venda. Eu fiz alguns estudos e olhei que hoje tem a questão da sustentabilidade. Né? Hoje as pessoas estão procurando reuso de água, energia Principalmente o fotovoltaica, cliente médio alto padrão, né? a emissão de gás carbônico para o ambiente, né? O CO2 tem um tratado, acho que é o Tratado de Paris até 2050, ter zero redução de carbono. O steel frame, ele contribui nisso. O steel frame ele é um dos métodos construtivos que menos joga carbono CO2 na atmosfera durante a produção dos materiais. Então, nesse quantitativo a gente vai muito bem. Então, a gente é sustentável por dois motivos. Primeiro, por causa dessa questão do carbono, e segundo, por conta do não desperdício de materiais. Por exemplo, hoje a gente compra uma bobina de aço e a gente tem um desperdício abaixo de 1% no que a gente produz. E essas barras que às vezes saem ali da máquina meio que não dá para vender para cliente, a gente estoca e ainda utiliza ela para outras coisas. Às vezes até para projetos sociais. Isso na produção ali na produção na minha fábrica. Então eu já sai de lá tudo cortado, furado, com encaixe e tal. O aço é um dos materiais mais recicláveis do mundo. Então 30% do aço que a gente utiliza hoje é reciclado. Tipo, o aço que utiliza para qualquer coisa, Tudo 30% é reciclado. Porque o aço, você não usou, meu amigo, você derrete e faz outra coisa. Exato. Entendeu? Tem outro ponto que eu ia trazer agora que a gente esqueceu, que é um ponto absurdo. Tipo, a possibilidade arquitetônica de você trabalhar com steel frame ou com o aço pesado é muito maior do que o convencional. Eu estava fazendo essas duas casas, a minha e a do meu cliente ali, e a gente tem a mesma abertura ali, é 12 de frente, e a gente tem no final ali 10 metros no final da casa, e as duas dão para uma piscina. E a dele, pelo projeto, tinha uma viga no meio. E ele falou, cara, tira essa viga daí. Falei, não tem como tirar sua viga daí, porque se eu tirar sua viga daí, eu vou ter que fazer uma viga do tamanho dessa mesa aqui para suportar ponta a ponta. E o cara não entendeu, ficou a viga. A minha, ele falou, mas na sua casa eu não tenho. Eu falei, meu irmão, minha casa é de steel frame. Mais leve. Mais leve. Eu consegui fazer uma parada lá de 10 metros tranquilo, ninguém falou nada, eu só falei pro cara, eu quero 10 metros. O cara foi lá e fez 10 metros. Então as possibilidades arquitetônicas são muito maiores. Isso se você quer fazer um balanço gigantesco. Eu lembro que alguém me contou uma história que fizeram um galpão de steel frame com vão livre de 20 metros. Eu já fiz 22 metros. 22 metros. Isso Cobertura. está dizendo que tipo, não tem pilar no meio num galpão gigantesco de 22 metros. Pô, isso aí é absurdo, pô. Isso aí você não faz de concreto. E aí, falando também meio que de construções, às vezes, mais comerciais, que pro cara do comercial, ele só não vai para o steel frame se ele for burro, cara. Sim. Porque, por exemplo, aqui em Santo Amaro tem um mercado Minuto Pão de Açúcar, que foi fornecimento nosso. O cara fez um mercado de 500 metros quadrados em 45 dias. Pô. Não, e tem outra para ele. Se ele não fizer rápido, se ele não fizer rápido, se ele Com fica caixa parado o funcionando. tempo que ele não tá aberto. O mercadinho desse fatura 500, 600 mil por mês e Exato. perdendo Com caixa tempo da funcionando, 45 dias com iluminação, no meio da obra tava chegando Você os que armários. fez a feira da madrugada lá também, não A foi? feira da madrugada também. A gente fez 5.350 lojas em 6 meses. Me fala um negócio. Hoje estão surgindo outros métodos inovadores, tipo ICF, eu fiz minha casa em ICF, tem um cara também do Ecobloco, tem outras coisas que começam a aparecer. E aí é pra jogar pilha mesmo, a gente não defende nenhum e a gente tá aqui com a minha casa financiada pra saber sobre crédito. O que é que tu pode falar desses outros métodos inovadores comparados ao steel frame? Porque o cara que tá acompanhando a gente... Não, e se vocês da Tecnoframe também têm outros métodos para começar a vender, se essa questão de modular você falou, se existe isso. É porque, tipo assim... Tem uns que eu posso falar pouco, outros eu posso falar mais. Então, mas veja, Ponto de conhecimento. eu quero só que você entenda a situação. Tipo, tá aqui eu e Vinícius, a gente fala mesmo, né, cara? Se o cara fala, isso é bom, isso é ruim, a gente diz, isso é um lixo, isso é bom, é ruim, e dá algum motivo, né? Mas geralmente a galera não fala nada, e aí o cara fica vendo, a internet ela é muito pulverizada, né? Aí segue um maluco lá, e daqui a pouco o cara acha que o ecobloco de isopor é a melhor coisa que possa existir no mundo. Aí ele se fecha para aquilo e não quer saber mais de nada. Eu quero dar uma consideração. Eu queria saber. Eu quero dar uma primeira consideração.
todos eles vão ser melhor que o tijolo que você tá fazendo. Não, Essa é a primeira mas eu quero consideração. saber entre eles. Entre eles aí é com Tarsis. Cara, Segura eu esse não pepino aí. Não, eu não sou o xiita do steel frame. Sim. Eu não sou Porque esse tem cara. gente que é isso Eu aí, não né? sou. Eu não sou esse cara. Tanto que na missão e visão da Tecnoframe não tem steel frame. Que legal. Na nossa missão e visão. Por quê? Porque eu acredito que daqui 10 anos, Vai talvez ter o steel outra frame coisa. seja obsoleto. Legal. E eu vou seguir o mercado, eu vou fazer alguma coisa nova. Então, a missão e visão nossa da Tecnoframe envolve eficiência construtiva, industrialização e sustentabilidade. É isso que é a nossa missão e visão. Que legal. Então, daqui a pouco, se tiverem imprimindo casa de ferro, vocês vão estar lá. A gente vai estar lá. Então, aí quando eu pego desses métodos construtivos, tem os que eu gosto, tem os que eu não entendo bem e tem os que eu não gosto. Por exemplo, parede monolítica de isopor. Não Sim. gosto. ICF, eu não entendo bem. Tem muita gente construindo e eu não entendo tecnicamente a ponto de falar se é bom ou ruim. Né? Eu nunca entrei na obra de ICF, nunca vi. O que eu conheço do ICF é lá do João, que Sim. ele tá na feira e tal, fazendo todas aquelas coisas que ele faz. Então, eu não conheço, mas eu não sou o xiita, eu acredito na industrialização. Então, se o método construtivo é industrializado, para mim ele já tem um ponto. Isso. E o caso do ICF, ele é industrializado. E tem por outra exemplo. coisa, Tarsis, tipo, talvez seja um caminho natural para a cultura brasileira. Se ele mudar do tijolo, vai para um ICF que ainda é molhado, talvez não Aham. seja tão industrializado, mas daqui a pouco ele pensa, pô, para que eu estou fazendo com concreto se já tem o steel frame? Talvez seja um caminho natural da cultura. Exatamente. EPS, no geral, inclusive quando a gente utiliza no steel frame, a gente tem um preconceito maior no Brasil. Brasileiro, não sei, Por causa da cargas palavra d'águas isopor, não né? gosta de isopor. Sim, por causa da palavra Não vai isopor. colocar isopor na minha casa. Sim. Principalmente o alto padrão, o cara fala isso. Não quero isopor na minha casa. A gente tem um puta no sistema que é o WAFES, que é um sistema que tem EPS pro lado de fora no steel. Sim. Que eu acho sensacional. Traz É mais um conforto leve, traz um térmico, conforto né? térmico do cacete. Mas o cara não quer colocar isopor na porra da parede dele. Acontece isso. Mas assim, eu não sou o xiita. O que eu tô vendo um caminho muito claro para a parte mais modular. Então, empresas surgindo no Brasil inteiro que produzem módulos, e a gente está indo também meio para esse caminho para produzir, industrializar e colocar a obra dentro da fábrica, o que é difícil você fazer, por exemplo, com o ICF. Você não consegue por conta de peso e tal. O steel frame, no modular, ele é um dos métodos construtivos utilizados, ele é um meio, ele não é o fim do modular. Sim. Mas você faz um módulo e coloca todas as paredes de steel frame porque ele é leve. Eu vi que você estava fazendo aí, quando a gente foi na última feira em conjunto, eu vi que você tinha trazido uma inovação lá, que era exatamente uma estrutura metálica, onde a pessoa podia montar até entre pai e filho, que você me mostrou que era feito com parafuso. Então, era uma estrutura de mais ou menos 6x3, né? Isso. 6x3 ali, que 2 caras, 3 caras montariam no parafuso, Uhum. não precisava de solda, de nada. Então, eu acho que é basicamente isso, porque a questão é você conseguir entregar fracionado Uhum. e que talvez se monte mais fácil, ou se você tiver espaço para entregar o negócio já pronto, Por entendeu? exemplo, esse módulo. A gente tem uma construtora que é parceira nossa que constrói bastante steel frame em Minas Gerais. Eles ficam em BH ali. E eles fazem obras dentro da Vale. Cara, para você integrar um funcionário dentro da Vale, demora 45 dias dentro da mina. Caraca. Você contrata o cara, quando ele começa a trabalhar, já venceu o contrato de experiência dele primeiro. Você não consegue utilizar lá dentro uma serra circular para cortar um USB. Você tem que cortar um serrotinho. Que doideira. Que não pode usar pelas regras de segurança. Porque não pode usar. Então, o que esse cara está tentando fazer? Eu mandei para ele lá recentemente um módulo desse. Ele está montando o módulo inteiro e ele vai mostrar para a Vale. A próxima obra eu quero fazer assim. E os caras estão loucos para fazer assim. Por quê? Legal. Quanto menos gente ele estiver trabalhando lá, Na menos obra. custo ele vai ter, menos Menos exceção de burocracia. saco. Cara, eu cheguei lá para visitar a obra às 7 horas da manhã no local. Eu fui entrar, era 11 horas da manhã. E tem um ponto que Entendeu? ninguém ainda conseguiu resolver, que eu acho que é o ponto do futuro mesmo, é que quanto mais você conseguir sair com uma casa pronta de dentro de uma fábrica onde é um setor controlado, um ambiente controlado, mais perfeita ela vai ser. Então, daqui a pouco, se as pessoas conseguirem entregar uma casa, sei lá, com helicóptero, chega e isso é uma casa e bota no lugar, talvez seja melhor qualquer coisa. Você já pensou em comprar um carro desmontado? Pra você montar? Não tem não, como, não né? sei. Entendeu? É a mesma Exatamente coisa, a mesma velho. coisa. Ia dar É merda. a mesma Acho que é coisa. uma- É a mesma coisa. Talvez o setor de imóveis planejados que É um exemplo bom, né? se desenvolveu bem. Porque antigamente se tinha lá o marceneiro que fazia lá Tudo na em marcenaria louco, né? dele, na casa da pessoa, era um transtorno. Uhum. Aí os móveis planejados industrializou todo o método, tudo para dentro do chão da fábrica
E a escala que ganhou, né? Os móveis Cara, eu fui planejados. numa fábrica de móveis planejados na semana passada, cara. Isso é louco. Não tem uma qualidade, poeirinha, né? não tem uma poeira no chão. Os caras são tudo computador, né? Tudo as máquinas, joga o pó de ferro, de serra lá pra fora, tudo industrializado. Você entra com pedido, 15 dias, seu pedido tá pronto. Você Então é acha isso. que o futuro talvez seja esse, então? O futuro, eu acho que é a industrialização ao máximo, é o modular. O futuro é você montar, ter fábrica de casa, que é o que acontece muito no Japão, por exemplo. Sim. O Japão é um dos países mais avançados. Nisso aí. Eu acho que Vinícius precisa arranjar um funding pra isso. Porque se for pela caixa, não vai rolar. Eu já falei isso pra ele. Não vai. Já falei Tipo isso pra assim, ele. dá um jeito, velho. Eu já falei, Vinícius, eu tenho meus módulos lá. Mude pra galera poder ter industrialização. Só Não que vai também, ter. assim, ó, se você fizer uma obra de steel frame dentro da fábrica e colocar lá, a caixa não vai nem ver se foi de steel frame. Exato. Como é que você fez? Não, exato. Só que você vai ter que ter a A grana. questão é a grana, pra que é o colocar- problema, né? Tem Exatamente. que colocar o dinheiro na frente. Tem uns 3% da população que vivem com dinheiro infinito e não E o- tem esse problema, mas e tem o- uma Mas galera a que... grande maioria. E o legal do steel frame também, que eu gosto muito, que ainda, pra mim, eu considero o melhor método construtivo hoje, é a questão de você pode levar ele todo separadinho, você corta lá na sua fábrica e leva. Eu lembro, isso é uma parada irada que eu falei pra Diego. Todas as meus ferros, o que você tava falando pra ele aqui? Tá na hora de acabar? Então tá na hora de dar um abraço tá. no Vinícius. Ah, tá. Uhum. Toda hora que você pode entregar toda a placa de ferro tinha meu nome. Ou seja, a fábrica... Vinícius é um cliente besta, né? E o quarto, pô, a você sala. Tá entendendo? A qualquer Pô, isso é momento... do caralho, Isso velho. é irado, Ele né? achou Lógico. que foi Eu podia personalizado. deixar uma parede aberta e vai ter Vinícius. É. O cara que comprar minha casa não vai ser dele. Eu Se consigo for pra justiça, colocar eu vou isso, falar. mas assim, falando de como funciona, isso é interessante pra gente como indústria, porque hoje você, Vinícius, faz um orçamento comigo, você vai ter um número de orçamento, Sim, que vai virar um contrato com o mesmo número, que é o mesmo número que vai no seu perfil. sim. Se daqui a 10 anos der um problema na sua casa, você fala, Tarso, Sim. esse perfil aqui, eu tive um problema com ele. Eu consigo Achar puxar, rapidinho, né? qual foi o lote de aço que eu utilizei para produzir o seu aço. Mas não era isso que eu queria falar. Isso aí é maneiro demais, mas a questão é, o steel frame te dá uma possibilidade de, ou eu posso entregar cada barra de ferro que você cortou, ou eu também posso, se minha fábrica for perto, entregar a parede já ali. Uhum, pronto. Entregar a estrutura de telhado. Você consegue moldar entre o manual ali e o pré-fabricado de uma forma muito, tipo assim, dá para entregar desse jeito? A gente, tipo, é combustível, é questão logística. Tem como entregar já 2 paredes prontas? Pô, tem. Então o cara pode montar na fábrica e entregar. Esse mercado que eu falei para vocês aqui em Santo Amaro, o Minuto Pão de Açúcar, os caras não tinham espaço Sim. e era ruim para entregar material, tinha que entregar à noite e tal. Todos os painéis a gente montou na fábrica. Enquanto a gente estava produzindo e montando os painéis, o cara estava fazendo a fundação e a estrutura metálica que tinha no fundo. Quando a gente chegou, já estava pronto. O cara só colocou o painel, colocou as tesouras e cobriu. E começou a trabalhar por dentro, meu amigo. É isso. Começou e a a trabalhar questão, por tipo, dentro. você controla o que dá pra entregar industrializado, você controla o tamanho. Se der pra entregar uma parede de 20 metros, você vai entregar, pô, entendeu? Então eu acho muito legal essa possibilidade de você poder mexer. Ou eu entrego só o ferro, ou eu entrego a parede pronta, ou eu entrego já logo 3 paredes prontas, você monta. Você tem que Isso aí. saber só a logística se dá certo. Isso aí. E que é diferente de um container. Container você entrega ou você não entrega. O modular tem a barreira logística, né, Exato. cara? E assim, que é caro no Brasil. Exato. Você tem limitação de altura, você tem limitação de largura, e você tem as estradas que a gente tem e o diesel no valor que a gente tem. Exato. Ó, Tá mais caro que a gasolina. Tem 2 deveres de casa aqui. Primeiro para Tarsis, para viabilizar para os construtores do Minha Casa Financiada, é uma forma dos caras com os 20% Iniciar. começarem a obra, é teu dever de casa. E tu tem um dever de casa a longo prazo, que é viabilizar as construções inovadoras. O Porque futuro. senão, a gente tá definindo, a gente consegue observar aqui, A gente já Nelson. financia os inovadores, cara. Não, mas que o futuro da construção civil depende de você. Tá. Tá nas suas mãos, Porque se Vinícius. depender agora da caixa, não vai dar. ter como. Não vai dar, a gente já sabe. E quem quiser comprar os produtos de Steel Frame, toda a linha de materiais vai estar dentro do MCF Shop. Tecnoframe aí é um dos nossos parceiros, é isso Vamos lá mesmo? para encher nas Eu vou vender a planilhas. minha só pra fazer uma de steel frame contigo. Pois é. Pois é, o cara tá doido. pra Demorou. Vambora. Só pra fazer steel frame. Pois é, pô. Esse é o bom, né? A gente fala pra galera. O que é que você tem que fazer, meu amigo? Uma casa pra vender por ano, não, Nelson? Faz, Se pô. tudo der errado, faz uma casa por ano que não tem É erro. isso. Esse podia ser o nome do podcast. Pô. Se tudo der errado, Uma uma casa casa, por ano. por ano. Galera, é o seguinte, então... Tu gostou disso? Já Eu pensou gostei. isso assim? Tu tá lá refletindo, cheio de boleto, empresa pra crescer.
Aí Vinícius fala assim pra gente, velho, se tudo der errado, É só faz uma casa por ano pra E vender. vai ganhar mais do que muito executivo. Você sabe que eu já Massa. tenho um crédito aprovado lá no MCF, né? Pra construir uma casa, se tudo der errado. Galera, é o seguinte, Mas vai ser de steel frame. não é mais inovação. Steel frame, métodos construtivos inovadores, já deveria estar aí no seu olhar, no seu radar aí, daquele 10% que eu falo que você tem que começar a analisar o mercado. E o futuro, a Deus pertence. Então a gente está aqui para trazer. Tarsis, muito Sei lá obrigado que dia aí. isso vai pro ar, mas nesse momento as inscrições do curso estão abertas. Inscrições do curso aberta e vai estar aberta quando você for também, porque você só falar comigo. Agradecer o Nielson aí também pelo tempo, muito tempo de Sangue Global. Hoje ele toca o nosso MCF Shop, que é o quê? Marketplace de material de Era construção. por isso que ele tava aqui nesse Fazer um merchan do Ele MCF toca Shop. o MCF Shop, que hoje nossos construtores, nós temos 4 mil construtores, compram material de construção da gente mesmo. Preço mais barato e ainda ganham 4% Foi assim de que o dinheiro. Tassi conheceu a gente, com um construtor nosso Exatamente. comprando com ele veio atrás da gente. Foi? Foi, pô. Não sei não. Não lembro. Foi como ele Ah, me disse. Você tá pô. mentindo no podcast? É, não. Uma aluna minha, que ela é construtora também, e foi através de uma aluna minha, isso é real. Então é real. Foi Isso não é uma Eles- mentira. Eles vê um É. maluco de Salvador que comprou pra fazer uma casa em steel frame financiada pela Caixa com vocês. Então é É, isso. isso, É assim eu que vi ele esse veio cara falar também. comigo, pô. Eu vi esse cara também. Ele me disse isso. Se É ele que mentiu, quando eu tive. Na verdade, é assim, ó, vamos lá. Colocou Eu na vi. saia justa. Olha A saia justa. Patrícia, ela é uma aluna minha da primeira turma, inclusive. Se tornou uma amiga. E ela tava no evento presencial seu. Eu falei, cara, arruma o contato desse maluco aí pra mim. Ela me mandou. Eu tava em Salvador e eu tinha acabado de passar realmente numa casa que era financiada pelo MCF lá em Salvador. Olha, viu a Aí eu história? tava lá, Essa é a final de verdade, semana, é na verdade. praia, eu mandei uma mensagem pra esse louco, ele me respondeu, não quer financiar a minha live, não? já vendedor mandou, da já- porra. já Manda o mandou- Pix. já Não quer, manda não o quer Pix. patrocinar minha live? Eu falei, Ah, cara, o manda filho Pix. da puta é vendedor, mas ele é bom, então eu vou comprar essa Aí, merda. o cara se gostou tanto que até hoje é nosso É patrocinador. nosso patrocinador. Isso aí. A Tecnofame patrocinadora da nossa casa Vernon também, que a gente vai sair no seu melhor streaming aí pra você assistir em casa o que a gente tá fazendo. Beleza, galera? É isso, Dieguinho? É isso aí. Valeu. Então vambora pra dentro. Valeu, Valeu, galera. Tamo pessoal. junto. Valeu, Tarso. Falou, Obrigado obrigado por ter pelo vindo. Valeu, Valeu, Dieguinho. galera. Valeu. E Muito agora bom.